Então, a nossa quarta aula do curso aqui no Brasil Paralelo. Na primeira aula, nós lembramos, fomos estudar o papel da escola, qual é o fim da escola, para que deve servir a escola para formar a criança de forma integral, não só ensinar conhecimentos técnicos, de alguma maneira é um empobrecimento educacional. Nós fomos vendo que, de fato, a escola deve existir para ir formando a inteligência, a vontade, a afetividade da criança, consertar essa aeronave que anda meio estragada, para que depois que a gente consiga consertar a aeronave, o piloto da aeronave apareça, a identidade do aluno resgata assim, a sua existência, para já sei para que eu existo, e aí pega na aeronave e segue o caminho da sua vida. Então, a primeira aula, de alguma maneira, nos ajudou a ver que hoje estamos muito distantes disso. A escola hoje anda atrás de uns documentos técnicos, umas aprovações no vestibular e deixa as crianças muito despreparadas para a vida. Então, lá na frente, os pais que investiram pesado na educação têm uma imensa frustração porque os filhos estão despreparados para a vida. Na segunda aula, nós vimos a importância, então, de como fazer esse trabalho de resgate da aeronave e da ressuscitação do piloto, e vimos que era através das virtudes. E aí fomos mostrando como a virtude vai se desenvolvendo e como os pais têm que aprender a virtude, como os professores têm que ser exemplares nessa vida ética, os próprios funcionários da escola são exemplo de virtude, e depois fomos mostrando o caminho que São Tomás de Aquino ensinou desde o século XIII para que uma criança chegue na maturidade com uma capacidade de discernimento do que ele tem que ser no futuro, encontro da sua vocação, do seu projeto vital, para que seja uma pessoa realizada. Na nossa terceira aula, nós fomos falar, então, como os pais devem acompanhar esse processo também dentro de casa, não terceirizar a educação, e vimos como o papel dos pais é decisivo nessa construção cerebral da criança. E hoje nós vamos falar do que eu penso, o grande capital de qualquer escola, que é o papel do professor. O professor, efetivamente, ele é um dos principais elementos da escola. O meu livro que eu escrevi recentemente, Escola como Corpo e Alma, fala que essa alma da escola, esse princípio vital que está ali dentro e que respira por seriedade, profissionalismo, excelência acadêmica, o principal elemento dessa alma da escola é o professor. Escolas que divulgam muito ginásios, piscinas, computadores e fazem o marketing da sua escola, eu sempre gosto de perguntar, mas quem são os professores dessa escola? Eu mesmo, como diretor do Colégio Porto Real, sempre me deixa um pouco frustrado quando eu recebo uma nova visita, uma nova família interessada na nossa escola e depois de uma hora de conversa, eles não me perguntam quem são os meus professores. Quer dizer, de alguma maneira, os pais ainda não perceberam que esse é o grande segredo de uma escola. Quando você tem um professor vamos dizer assim, realmente dedicado, esse vai ser o diferencial da escola. É ele que vai produzir todos os frutos que se esperam, os frutos acadêmicos, evidentemente, sermos os melhores da cidade, mas também os melhores em virtudes, os melhores em valores, os melhores, enfim, todo esse conjunto, como a gente tem que sonhar nesse projeto educativo da escola. Por isso nós vamos hoje tentar abordar como é que a gente forma esse professor a ser esse professor completo. Então eu gostaria de começar com uma frase do nosso querido Rubem Alves. Quem é educador acompanha esse pensador, eu gosto bastante do seu pensamento, e ele nos diz: ser professor é apenas uma profissão, algo que se pode aprender a ser com uma série de cursos e treinamentos. Já um professor educador é aquele outro que é vocacionado, apaixonado pelo que faz.
Então, repare, há uma imensa diferença entre um professor instrutor e um professor formador. Eu penso que o verdadeiro professor, aquele que tem que se orgulhar da sua profissão, ele tem que almejar ser um professor, um professor formador. E nosso objetivo hoje, nessa nossa quarta aula, então, é tentar mostrar qual é o caminho que um professor tem que percorrer para se tornar esse orgulhoso professor formador. Porque somente quando você alcançar esse nível profissional é que você será um professor motivado. Você irá para o trabalho com uma alegria imensa de, pô, vou ajudar hoje um monte de crianças a se tornar umas pessoas boas. Quando você se torna um professor instrutor, que é a imensa maioria dos professores atuais, arrisco essa afirmação, esse professor, com o tempo, entra numa rotina, entra num cansaço, sempre as mesmas aulas, sempre o mesmo conteúdo, e com o tempo ele vai se desgastando, até psicologicamente. Por que a profissão do professor é a terceira profissão que causa mais doenças psicológicas no momento? Bombeiro, polícia e professor. Porque, efetivamente, o professor perdeu o seu ideal de formar o aluno. Ele vai lá para ensinar um conteúdo e ir embora para casa e ganhar o seu salário. Isso é muito pouco, isso não mexe com a vocação de um bom professor. Então, os professores que estão me escutando agora, olha, eu quero te ajudar a ser um bom professor. Eu quero que você dê uma virada na tua vocação de professor. É possível, vou te mostrar. Em primeiro lugar, um bom professor formador, é aquele que entende que quando entra em sala de aula, ele entra para cuidar dos alunos. É um professor que cuida dos alunos como ele cuida de uma planta, que no começo ela é pequena, uma semente, está germinando, mas que, dependendo do seu trabalho diário, sacrificado, de ficar regando, de ficar adubando, de ficar cortando ali a folha seca, aquele trabalho mesmo pequeno, diário, paciente, é a forma que você vai se tornar um professor formador. Um bom professor, então, ele tem que ter essa capacidade de entender que está ali para conhecer cada aluno na sua singularidade, na sua, enfim, unicidade. É uma pessoa única, irrepetível, não há nenhum igual. Eu tenho que compreender o seu temperamento, eu tenho que compreender as suas dificuldades, os seus ritmos, os seus interesses, problemas da família. O cuidado de cada planta exige todo esse conhecimento, todo esse aprofundamento de cada aluno. É uma tarefa fácil? Evidentemente que não. Mas aí é que está, a vocação de um bom professor exige essa entrega. Quando você está voltado para um outro, você foi educado desde cedo a ser um professor entregue à sua profissão, também vai te dando uma capacitação para querer cada aluno como um filho. A paternidade espiritual existe no bom professor. Ele tem um coração que vai se alargando, ele vai cabendo cada vez mais gente, ele vai compreendendo e amando realmente cada um. E quando o aluno percebe em você esse amor, ele também vibra com a tua aula. Opa, agora chegou a aula de fulano. Hoje a aula de fulano. É isso que nós temos que querer ouvir no corredor da nossa escola, porque ele se sente amado por você. Então, eu sei que não é uma coisa fácil, como não é nada fácil o amor. Mas quando você está motivado pelo amor na sua profissão, é isso que vai te dar vibração, entusiasmo, para ir para a sala de aula leve e contente. Então, pergunte se você procura conhecer cada aluno como um filho, se procura que ele vá aprendendo a caminhar sozinho, outro elemento importantíssimo do professor cuidador. Deixe ele caminhar sozinho, mas você está ali, cuidando como tal, o que cuida da planta. A planta é que tem que crescer, o aluno é que tem que caminhar, mas você está ali ajudando, direcionando, orientando. Mas o importante é que você vá estimulando desde cedo, cada vez mais rapidamente, essa boa autonomia da criança. Não
uma autonomia mal entendida, que muitas vezes algumas teorias educacionais fomentam, não, deixa a criança ficar solta, espontânea, não, isso também não é isso não é cuidar da criança, isso é soltar a criança. Eu sou a favor de cuidar muito bem dela e fomentando essa boa autonomia para que ela sozinha vá, sim, seguindo o seu caminho, que é único e irrepetível. E depois lembre-se que ela precisa, sim, dessa estimulação, não só acadêmica, como já falamos na segunda aula, precisa também dessa estimulação na virtude. Então, um professor que cuida do aluno também está interessado em que ele desenvolva a virtude da inteligência, da vontade, da afetividade, para que esses 3 motores se integrem novamente, se harmonizem e ajudem aos poucos, cada vez mais, o aluno a chegar à própria consciência de quem ele é. Esse é o nosso último objetivo. Afinal, quem eu sou? Quando o professor começa a ver esse despertar nos alunos, que costuma acontecer lá no primeiro ano do ensino médio, os atrasados no segundo, professor, já sei o que eu quero, tive na faculdade X, professor, estou querendo ir para tal país, porque descobri que lá tem uma universidade. Quando o aluno começa a ter esses entusiasmos, essas vibrações, o professor cuidador fica feliz. Pô, caramba, eu estou conseguindo o meu objetivo com o meu querido aluno, com essa minha querida planta. Então, saiba que o professor tem que ajudar, desde cedo, o aluno a querer aprender. Quantos hoje não querem nada em sala de aula? E por quê? Volto a insistir, porque não foi ensinado as virtudes na escola. Então, essa falta de vontade, essa falta de superação que tem que haver em todo bom aluno, está ali, tá? É uma consequência dessa lacuna ética no ambiente escolar. Então, quando você ensina virtudes, o seu aluno começa a querer aprender. E atenção, de mais que você ensine mais virtudes, além de querer aprender, ele começa a ter uma capacidade de aprender maior, porque ele fica mais inteligente. Isso é uma evidência. O aluno bem educado na razão prática, como se chama filosoficamente, ela consegue fornecer elementos para que a razão teórica desenvolva com mais leveza, com mais facilidade. Razão prática e razão teórica, elas trabalham em conjunto. A razão teórica vê o fim da sabedoria, o fim do conhecimento. A razão prática vê os meios para alcançar esses fins da sabedoria. Então, esses dois têm que estar sempre trabalhando juntos. Por isso, um conhecimento meramente técnico, desprezando o conhecimento prático, está causando ali já um curto-circuito e a criança depois acabará aprendendo por decoreba, aprender forçadamente ou nem quererá aprender porque se torna incapaz, porque ele é preguiçoso, porque ele é distraído, porque ele é egoísta, porque ele está em outra vibe, então não vai muito por aí. Então, saiba que esse é o primeiro passo, você se tornar um professor formador, um professor que realmente cuida do seu aluno. O segundo passo é quando o professor é apaixonado pelo que faz, como disse o nosso querido Rubem Alves. O que é um professor apaixonado? É aquele professor que tem uma imensa vontade de comunicar aquilo que ele aprendeu. Um cara que sabe mesmo do que ensina, porque se atualiza, porque ele vai em congresso, porque ele está sempre atrás das novas formas didáticas de ensinar. Hoje em dia, com as tecnologias, tem tantas aulas novas, tem tantas formas mais inteligentes de ensinar os mesmos conteúdos. O professor que vai se atualizando, ele começa a ganhar um mote próprio para mudar as suas aulas, para se atualizar nas suas aulas. Então, ele quando prepara bem uma aula, ele está louco para chegar a essa aula porque ele quer comunicar. Esse é o bom professor. E o aluno percebe. O aluno percebe quando um professor é um cara apaixonado pelo que faz. Então, senhor professor, tem essa vibração para comunicar o que você aprende. E quando você não tem essa capacidade, tente melhorá-la. Às vezes, tem gente que quer comunicar, mas o mais importante é ganhar essa capacidade de comunicação, essa capacidade didática de comunicar.
Então isso é algo que você pode aprender, tem cursos para aprender, tem formas de você se tornar uma pessoa mais comunicativa. Então veja se você é um professor entusiasmado com o que você faz. Ah, mas eu sou uma pessoa mais fleumática, eu não tenho um temperamento tão entusiasmado como você está querendo que eu tenha. Olha, às vezes o professor tem que se esforçar para ter essa capacidade de entusiasmar. Pode ser, na sua vida social, uma pessoa mais tranquila, uma pessoa mais racional, mas em sala de aula, você não pode ser aquele professor chato que chega lá no quadro e faz a famosa aula cuspe e giz. Não pode. A aula cuspe e giz já era. Aluno hoje precisa de professores vibrantes, entusiasmados, que saibam pois, alternar aulas com informática, aulas com pesquisas, aulas com participação de todos. Então, saibam que isso é muito importante para que você consiga tornar a sua aula muito agradável. Então, saiba, professor, que você tem que ser um perito em humanidade. Um professor que vibra em formar cada aluno como uma pessoa humana, que a sua comunicação não é só uma comunicação para que ele entenda bem a sua matemática, o seu inglês, o seu português, mas que você queira realmente ir formando essa pessoa humana completa. Então, é óbvio que você tem que perceber o que é que ele está precisando ouvir. Um bom professor usa o seu conteúdo de história e leva esse conteúdo para a realidade do dia a dia, daquele problema social que teve na escola, a notícia do jornal que está todo mundo comentando. Ele usa o seu conteúdo como instrumento de formação. Então, esse é um bom professor, ele sabe usar desses recursos para tornar a aula atrativa, conectar o aluno com a realidade dele. Quando isso é possível, a aula fica muito mais prazerosa. E depois, além de ser um professor cuidador e um professor bom comunicador, é um professor coerente. Reparou que são 3 Cs? Cuidador, comunicador e coerente. O professor coerente é aquele que está muito preocupado em ser um exemplo para os seus alunos. O melhor professor é aquele que ensina com a sua própria vida o aluno a ser uma pessoa boa. Você sabe que o que mais comunica numa sala de aula é o que você é. O aluno percebe, esse cara é do bem, esse cara é honesto, esse cara é coerente com o que fala. E há uma imensa sintonia entre o que ele pensa, o que ele fala e o que ele diz, e o que ele faz. Então, reparem como temos que estar preocupados com o que nós estamos comunicando, chamado currículo oculto. Qual é o currículo oculto desse professor? É o que ele transmite com as suas atitudes, com a sua forma caridosa de falar de um aluno, com a sua forma prudente de falar de um outro professor, a forma simpática de falar da sua família. Nunca está trazendo discussão, enfim, intrigas, complicações. É um professor que atrai pela bondade, pelo carinho, pela amizade. O professor tem que ser amigo, sim, dos alunos. Não há nenhuma incompatibilidade entre seriedade, gravidade e profissionalismo com a respectiva amizade em sala de aula. O bom professor não perde a autoridade quando ele é realmente amigo. Eu pessoalmente acho que ganha autoridade, porque, na verdade, o aluno só obedece quando confia em alguém. Então, quando o aluno tem uma base de um professor amigo, torna um caminho muito mais fácil. Então, lembre sempre disso. Você está sendo filmado pelos olhos dos seus alunos. Eles estão te vendo todos os dias, por mais que você seja uma pessoa inconsciente. Isso não tem nenhum problema, tanto faz, eu me visto desse jeito, eu falo palavrão mesmo, eu sou um cara um pouco largado, às vezes as minhas aulas são um pouco, enfim, arrastadas, você fica enrolando no começo. Isso tudo está te prejudicando como profissional. É isso que vai te marcando como um mau professor, um professor que se tornará um mero professor e instrutor. Então, lembre-se disso. Quer ser um bom professor? Cuide muito da sua preparação. Planeje muito bem as suas aulas. Procure atualizar-se na sua didática. E
mostre sempre um imenso desejo de servir o aluno. Um professor que se abre mesmo para ajudar quando um aluno vem pedir uma ajuda. Um professor que é paciente quando o aluno não aprende. Tá bom, eu vou te explicar de novo. Você me dá um tempo? No intervalo, você pode ir lá na sala de professores para eu tentar te explicar de um outro jeito? E, obviamente, tem tudo a ver com a minha grande defesa atual na educação, que é um professor que tem um olhar personalizado. Eu sou um defensor da educação personalizada. Eu acredito mesmo que não pode-se jamais massificar a educação. Hoje, a educação desse país é uma educação massificadora. É cuidar todo mundo igual, esse igualitarismo medíocre que nivela todo mundo por baixo para que todo mundo seja medíocre e, obviamente, muito pobre intelectualmente e eticamente. Não. Eu tenho que procurar ver que cada aluno é único, irrepetível, singular, que eu tenho que despertar nele essa consciência de quem ele é. Enquanto eu não conseguir isso, eu fracassei como professor. Então, como é que eu consigo essa nova maneira de ver a educação? Eu digo por 5 modos. Sabe que, em primeiríssimo lugar, eu tenho, como professor, ter esse instinto do respeito. Eu tenho que respeitar muitas diferenças. Tem uns que são mais inteligentes, outros são menos inteligentes. Uns gostam mais da minha matéria, outros não gostam. Isso é normal, gente. Todos nós lembramos de professores que nós gostávamos mais, matérias que nós tínhamos mais dificuldade. Eu não posso, por isso, tratar todo mundo igual. Aquele que gosta mais de matemática, pois é esse que eu tenho que puxar mais. É esse que eu tenho que mandar exercício para casa do ITA, do IME. Eu tenho que fazer com que esse cara, pois, potencialize todo o seu gosto e potencial pela matemática. E aquele outro que talvez está com dificuldade, que teve umas lacunas lá na educação infantil, lacunas, como a gente falou na aula anterior, no Fundamental 1, então não está com uma base muito sólida, ainda está com algum problema neuronal, ainda está com algum problema cognitivo. Então é isso que eu tenho que cuidar com mais carinho, com mais paciência, talvez pedir à direção da escola uma aula extra ali num período de educação física, ou numa aula que talvez não seja tão importante, e haja todo esse trabalho em paralelo de educação personalizada, que é exatamente isso. Eu vou pegar esse aluno que está com um pequeno atraso e vou tentar achar estratégias de reforçar aquele conhecimento que talvez não teve lá atrás e que talvez será a base para ele deslanchar na matemática. Eu tive essa experiência, eu já contei aqui em alguma dessas aulas, que quando eu cheguei no primeiro ano do ensino médio, eu estava tendo muita dificuldade em matemática. Por quê? Porque, de fato, eu vim de Portugal, tive um colégio em Portugal, outro colégio no Brasil, depois mudei de novo de colégio no ensino médio, tive vários currículos, vários caminhos da matemática que, obviamente, ali aconteceu algum curto-circuito no meu processo de aprendizagem da matemática, e quando eu cheguei no primeiro ano, eu não sabia somar frações. Você aprende, em geral, no 8º ano. Então, por causa dessa pequena lacuna, eu não estava indo bem em matemática no primeiro ano. O que é que eu fiz? Pedi ajuda ao professor de matemática, e ele me encaminhou, pois, a um amigo, chamava José Geraldo, e esse professor me ensinou a somar frações, e a multiplicar, e a dividir, etc. Engraçado, eu lembro muito bem aquele dia em que eu tive um desbloqueio mental na matemática, e se tornou depois a minha preferida disciplina, matéria, e foi a minha melhor nota no vestibular, que fez me entrar na FEA USP com toda a alegria. Então, reparem, esse exemplo é muito didático. Um professor que teve essa percepção de que esse aluno precisava de um reforço, chama a direção acha a estratégia, resolve o problema e desbloqueia o aluno. Então, isso é um professor que tem esse olhar personalista.
Então, o primeiro aspecto é respeitar as diferenças e tratar as pessoas de forma diferente. O igualitarismo educacional é a forma mais injusta e desmotivadora de ensinar. Depois, um segundo aspecto é que você tem que amar cada um como é. Isso é como ama uma mãe. E eu não te falei que você tem que ser como que um pai para cada aluno, você tem que ter uma paternidade espiritual que queira realmente o seu filho, o aluno. Então, quando você tem esse coração de pai e de mãe, é óbvio que você vai ser mais sacrificado, você vai ter uma capacidade de doação que ajudará o aluno a querer aprender. Quantos alunos percebem isso nos bons professores? Todos nós lembramos daqueles professores dedicados que ficavam na sala de estudo, na sala de professores, nos intervalos, totalmente à vontade, ajudando, que sacrificavam o seu descanso, sacrificavam o seu cafezinho. Na boa, esse é um professor formador, ele está ensinando com a vida. É isso que estamos precisando, professores assim, e temos que formar professores assim. Mas tenho certeza, professor que está me ouvindo agora, que o seu olho está brilhando, querendo ser esse, porque na verdade a gente quer ser esse pai professor. Porque a gente no fundo está usando a nossa profissão como um meio para alcançar um fim maior, que é o amor, que é o que nos torna felizes. Não é o salário que nos torna felizes. O salário será maior na medida em que você será um bom professor. Né? Será sempre uma consequência da sua dedicação, e não ao contrário, como um alimentador da sua motivação. Então saiba que o que vai realmente gerar um bom salário é você se tornar um bom professor, porque o bom professor é procurado no mercado, toda a escola boa quer você, porque você tem um algo a mais que os outros não têm. E isso você precisa descobrir empiricamente. Então ame cada aluno como uma pessoa única e irrepetível, como o próprio filho. E como eu dizia, quando você ama, quando você é sensível, você descobre, pois, os diversos caminhos que existem hoje de aprendizagem. Há muitas estratégias para aprender. Vamos falar daqui a pouco desse tal do ensino híbrido, que está na moda. Ensino híbrido, aqui fazendo um parênteses, pois é essa capacidade que o professor tem de quebrar um pouco esses encantos do cuspe-giz, que não dá mais, aula só de cuspe-giz não dá. Hoje o professor às vezes tem que falar que o aluno dê a aula a ele mesmo no seu quarto, lá na sua casa. O aluno é que vai dar a aula para ele mesmo, por meio de uma aula de computador, por mais de um texto que ele caminha, e depois a lição de casa é na sala de aula. É a sala de aula invertida, como se costuma chamar no ensino híbrido. Quer dizer, o aluno se dá a aula e o professor ensina a fazer a lição de casa. Isso envolve muito o aluno. Ele sai assim mais motivado a participar mais do seu conhecimento. Ele tem que correr atrás, tem que pedir ajuda ao pai, ajuda ao avô, que está lá em casa, às vezes sem saber como ajudar o neto. Enfim, às vezes vai ter que ir numa loja fazer uma pesquisa, às vezes ele vai ter que ir no supermercado ver os preços de quanto custa o sabão em pó. Enfim, essas aulas participativas, aulas que o aluno se sente, pois que está colocando em prática os seus talentos, e está aprendendo matemática através desses instrumentos didáticos, pois o aluno começa a gostar da sua matéria. Mas qual é o problema? Um professor tem que saber dedicar tempo a esse planejamento das aulas, tem que dedicar tempo a pesquisar novas formas de ensinar. Por que está tão na moda esses cursos da internet, que está crescendo cada vez mais, que ensinam determinados assuntos da matemática, do português, do inglês, online? Porque, na verdade, os alunos estão percebendo que esses professores que estão nas redes sociais são muito melhores que os próprios professores da própria escola. Então o que eu vou te falar, professor que está me ouvindo, ou você se atualiza e se torna um professor moderno, ou você está condenado a ficar na rua daqui a uns poucos anos. Qual é o professor que vai conseguir ganhar das redes sociais? Aquele que for altamente competente nas suas estratégias de aprendizagem. Está dependendo de você o seu emprego agora. Antes não era assim. Mas com a internet, com as possibilidades do aluno aprender, cada vez mais vai se perceber que o bom professor é o único que vai sobreviver no mercado. Todos os outros irão para a rua e vão agonizar, porque não acordaram para isso no momento certo, que é agora. Nós estamos numa fase de transição educacional muito séria. Não sei se você já percebeu, a internet é um novo veículo que
está mudando todos os hábitos educacionais e familiares e profissionais. Não há mais aquela forma que os seus pais aprenderam com os seus avós. Isso já acabou. Então, fica atento, porque esse é o futuro da educação. Depois, obviamente, né, um bom professor tem que estar sempre empurrando o aluno a buscar o próprio conhecimento. No meu colégio de Portugal, a gente usa chamados guias de trabalho autônomo, GTAs. Guia de trabalho. Quer dizer, o professor tem que criar esses guias em que o aluno pois tenha que aprender numa biblioteca, que ele tenha que aprender na lição de casa, ele dá um itinerário de aprendizagem e na própria sala de aula. O professor tem que chegar um dia em sala de aula e falar assim: queridos alunos, aqui está a aula de hoje, guia de trabalho autônomo. E o professor dá um caminho de aprendizagem em que o aluno vai se envolvendo, às vezes com 2, às vezes com 3, né? Eles trabalham em conjunto e com essa forma de ensinar, né, o aluno se torna mais protagonista, mais interessado, mais envolvido e, obviamente, vai se tornar um aluno muito mais competente. O grande segredo mesmo, e sempre foi assim, um bom professor sabe disso, é envolver o aluno na aprendizagem. Quando ele está envolvido, ele está motivado. Quando ele está passivo, assistindo uma aula de cuspe-giz, em geral, 5, 10 minutos ele está totalmente desligado e se tem celular debaixo da carteira, ele fica vendo os filminhos do YouTube, os gols do Fantástico ou porcarias da internet. Então, saiba que